Leitura do Princípio Divino, capítulo 1, o princípio da criação, parte 5. O propósito dos três objetos. Como resultado da ação de origem, divisão, união, 4 posições são formadas. A origem no centro, o parceiro sujeito e o parceiro objeto, parceiros objetos substanciais distintos na origem do modelo das suas características duais, e a união deles. Qualquer uma das 4 posições pode assumir a posição de parceiro ou sujeito e envolver as outras 3 como parceiros objeto, formando uma comunhão de 3 parceiros objetos. Quando cada uma age na posição de parceiro sujeito e inicia uma ação de dar e receber com as outras 3 ao seu redor, estas cumprem o propósito dos 3 parceiros objetos. O fundamento de 4 posições. Quando através da origem, divisão, união, a origem, o parceiro sujeito e o parceiro objeto projetados da origem e a união deles cumprem em conjunto o propósito dos 3 parceiros objetos, o fundamento de 4 posições é estabelecido. O fundamento de 4 posições é a raiz do número 4. É também a raiz do número 3, porque é o cumprimento da finalidade de 3 parceiros objetos. O fundamento de 4 posições é realizado por Deus, marido e esposa e filhos. Eles completam os 3 estágios da ação de origem, divisão e união. Por isso, o fundamento de 4 posições é raiz do princípio dos 3 estágios. Além disso, neste fundamento, cada uma das 4 posições relaciona-se com 3 parceiros objeto, cumprindo a finalidade de 3 parceiros objeto. No total, existem 12 parceiros objetos e por isso é a raiz do número 12. O fundamento de 4 posições é a base fundamental do bem, é a realização da finalidade da criação de Deus, a base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência e permitindo a Deus habitar neles. Portanto, o fundamento de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. O modo de existência do fundamento de 4 posições. Todos os seres que tenham completado o fundamento de 4 posições, cumprindo o propósito dos 3 objetos através da ação de origem, divisão, união, movem-se em trajetórias circulares, elípticas ou esféricas. Como resultado, eles existem em 3 dimensões. Investiguemos agora a razão disto. Através da ação de origem, divisão, união, as características duais de Deus são projetadas para formar 2 parceiros objetos substanciais distintos que interagem entre si como parceiro sujeito e parceiro objeto. O parceiro objeto responde ao parceiro sujeito para formar uma base comum e iniciar uma ação de dar e receber com o parceiro sujeito. Equilibrados pela força de dar, centrífuga, e pela força de receber, centrípeta, o parceiro objeto gira em torno do parceiro sujeito em um movimento circular, harmonizados e unidos. Da mesma forma, o parceiro sujeito torna-se um parceiro objeto em relação a Deus, girando em torno dele, alcançando assim a unidade com ele. Quando o parceiro objeto se une completamente com seu parceiro sujeito, a união de ambos pode apresentar-se diante de Deus como um novo parceiro objeto semelhante às suas características duais. O caminho para um parceiro objeto assumir a posição de parceiro objeto diante de Deus é estabelecendo uma união com seu parceiro sujeito. Nesta união, de parceiro sujeito e parceiro objeto, cada um deles é composto de características duais, as quais, pelo mesmo princípio da ação de dar e receber, executam os seus próprios movimentos circulares. Assim,
vemos movimentos circulares da ação de dar e receber, tanto no parceiro sujeito como no parceiro objeto, simultaneamente envolvidos num movimento circular maior em sua união. Embora existam momentos em que os dois níveis do movimento circular entre parceiros sujeito e parceiros objetos possam ter órbitas no mesmo plano, em geral, porque o ângulo de revolução em torno do parceiro sujeito está constantemente se alterando, este movimento circular transforma-se em um movimento esférico. Resumindo, todos os seres que tenham completado o fundamento de 4 posições executam movimentos circulares e esféricos, e por isso seu modo de existência torna-se sempre tridimensional. Tomemos o sistema solar como exemplo. Os planetas, posicionados como parceiros objetos do Sol, formam uma base comum e iniciam uma ação de dar e receber com ele através de forças centrípetas e centrífugas. Girando em torno dele, em órbitas elípticas, ele e os planetas atingem harmonia e unidade, formando o sistema solar. Ao mesmo tempo, o planeta Terra, sendo um corpo composto por características duais, gira em torno de seu próprio eixo. O mesmo se aplica ao Sol e aos demais planetas. Eles estão em contínua rotação sobre seus próprios eixos, porque também são corpos compostos de características duais. As órbitas originadas pela ação de dar e receber no sistema solar não ocupam exatamente o mesmo plano. Na realidade, devido aos vários ângulos de suas órbitas e rotações, o sistema solar apresenta um movimento esférico em 3 dimensões. Da mesma forma, todos os corpos celestes existem em 3 dimensões devido aos seus movimentos circulares e esféricos. Quando os inúmeros corpos celestes realizam uma ação de dar e receber entre si, eles formam um corpo estruturando o universo. O universo existe em 3 dimensões na medida em que, regidos pelo mesmo princípio, os seus elementos envolvem-se em movimentos esféricos. Quando um elétron forma uma base comum com um próton, inicia uma ação de dar e receber, ele gira em volta do próton num movimento circular. Desse modo, eles se unem e formam um átomo, hidrogênio. O elétron e o próton são compostos de características duais que os fazem girar numa rotação contínua. Por conseguinte, o movimento circular ocorrido pela ação de dar e receber entre o próton e o elétron não é limitado a uma órbita em um plano, mas cria um movimento esférico pelas contínuas alterações do seu ângulo de revolução. Assim, através do movimento esférico, o átomo existe em 3 dimensões. Da mesma forma, a força magnética entre polos positivos e negativos faz com que as partículas eletricamente carregadas desempenhem um movimento esférico. Consideremos o exemplo dos seres humanos. Como o parceiro objeto da mente, o corpo estabelece uma base comum com ela e realiza uma ação de dar e receber. Falando de uma forma metafórica, o corpo gira em volta da mente e atinge uma completa união com ela. Quando a mente ocupar a posição de um parceiro objeto em relação a Deus e girar em sua volta, ressonando em unidade com ele, e quando o corpo se unir a esta mente, o indivíduo se assemelhará às características duais de Deus, passando a ocupar a posição de parceiro objeto substancial de Deus. A pessoa realiza assim a finalidade da criação. Bom, esta foi a leitura de hoje. O que vocês acharam? Deixe sua opinião aqui nos comentários, assista os próximos vídeos aqui do canal, se inscreva para continuar recebendo novos vídeos sobre a leitura do princípio divino. E até o próximo vídeo.